Bom dia a todos e a todas. Saudação aos colegas vereadores, senhoras vereadoras, ao pessoal que se mobilizou cedo e veio aqui na casa. E eu, antes de lhe dar a parte, vereador Rafael, eu vou retomar uma fala minha do início do governo, acompanhando já esses 60 dias, e dizer que eu acho que, de fato, eu tenho razão, modéstia à parte. Esse governo é um governo gerador de conflitos, né? Cada semana é uma confusão, né? Começou com Cinco Caxias, depois com o Carnaval, depois com a Gauchada, depois com a Festa da Uva, agora esse imbróglio com a Visate. Os vereadores podem me ajudar, né? São tantas, farmácia do IPAM, né? Então todo dia é uma confusão, né? O governo não saiu do palanque ainda, né? Continua como se a campanha ainda existisse com a UAB, né? Com a UAB, não receber presidente de sindicato, assim por diante. Pois não, vereador Rafael? Vereador Frisso, só na minha fala ali que eu me esqueci de falar, acho que até a Eliane, a representante de EMOB, esqueceu de falar, mas é bom a gente frisar muito bem, Nani, vereador Frisso. Em 2013 foi criado o Grupo de Mobilização dos Profissionais de Educação Física, aqui na Câmara de Vereadores, aqui no Anfiteatro, que iniciou essa conversação. E a Márcia, atual secretária de Esporte e Lazer, ela foi a principal lutadora e que ergueu a bandeira juntamente com esse grupo, aí que está hoje reivindicando, para ter os profissionais habilitados para trabalhar nos grupos de convivência, vereador Frisso. E não ter esse desvio de função. Então, agora que ela está no poder, o discurso se inverteu, e justamente o vereador que dava os altos discursos na época era o vereador Daniel Guerra, hoje prefeito. Então, eu espero que eles façam valer as palavras que naquele momento, para angariar votos, talvez, eles pegaram dos profissionais de educação física. E agora a secretária que vai ter que honrar com a palavra dela, porque senão, né, o bicho vai pegar. Obrigado. Mas, vereador Rafael, eu diria que se estamos sendo surpreendidos diariamente com decisões equivocadas, lastimáveis, né, sem um fundamento, né? Esperem o que virá. Esperem o que virá. Né? Porque, de fato, é do perfil do prefeito eleito esse tipo de postura de enfrentamento. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, vereadora Paula, para esse protagonismo. Eu fui procurado por um empresário representativo da cidade e ele me dizia o seguinte: Frisso, já nos convencemos de que, a nível da prefeitura, não podemos esperar nada. Que o protagonismo vai acontecer na Câmara, em razão do despreparo, essa foi a palavra que ele usou, do despreparo do atual prefeito para a função a que foi eleito, né? Se percebe um despreparo total de parte do prefeito, uma equipe, sem entrar no mérito pessoal, vereador Chico Guerra, são pessoas, imagino, decentes, honestas, bem intencionadas, mas completamente despreparadas para as funções que passaram a exercer, sem uma visão clara da diferenciação entre setor privado e setor público, né? São coisas completamente distintas do ponto de vista de se implementar ações, tem trâmites próprios, né? Tem ações próprias, preparos próprios para poder se atuar na gestão pública, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que nós vamos ainda ter muito pano para manga aqui, do ponto de vista de descascar abacaxis que vão surgindo no dia a dia. Eu quero agradecer ao vereador Felipe pela cedência do seu espaço, vereador Felipe, porque sei que nós tínhamos intenção de repercutir a audiência pública realizada ontem na casa. E me permitam, sem nenhuma forma de querer estabelecer aqui uma disputa, um protagonismo, mas quem pega os jornais hoje pela manhã e lê, a gente pega assim, a Folha de Caxias. Visate pode acionar a justiça.
Essa é a chamada de capa da Folha de Caxias. Jornal Pioneiro, principal periódico de nossa região. Reunir ambulantes em feira é a solução da prefeitura. Né? A matéria de capa. Olha, com todo o respeito que me mereça os articulistas, os editores do Jornal Pioneiro, o que aconteceu ontem de importante nessa cidade, e de muito importante, foi a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aonde nós tivemos a oportunidade, agora sim, dá para dizer, a Câmara fez uma lava-jato nas planilhas. A lava-jato que o prefeito dizia que ia fazer, quem fez foi a Câmara. Porque ontem esmiuçamos a planilha, né? A planilha de custos e de cálculo da tarifa, onde ficou mais do que evidente. Aliás, o ex-secretário Edson Marchiori foi muito feliz quando ele disse o seguinte: a tal da planilha de custos não passa de uma planilha de Excel, né? Onde estão ali os insumos, né? Os componentes do custo da tarifa, de um contrato que existe, onde estabelece que a planilha de custos tem por base a fórmula do GEIPOT, e está ali para qualquer um calcular. E ontem nós tivemos a oportunidade, depois os vereadores vão receber, a tabela comparativa apresentada pela Visat entre o preço da tabela 4.01 e o preço da tabela 4,25, aonde a principal divergência estava no número de quilômetros rodados por ônibus, né? Que estabelece, então, a principal diferença. Existem outras diferenças, depois se pode comparar, e nós vamos torná-la pública, vereadora Paula. Pedi à empresa que me fornecesse aquela tabela comparativa, já nos mandaram, estamos imprimindo, e nós vamos tornar pública, como fez a Prefeitura de Porto Alegre. Não sei se a gente vai conseguir fazer aquele cálculo lá de calcule a sua tarifa, tirando a gratuidade A, gratuidade B, reduzindo a vida útil dos ônibus, assim por diante. Mas, para nós, a nível da Câmara de Vereadores, eu me surpreendo muito de o Jornal Pioneiro não dar o destaque devido para o que aconteceu ontem à tarde. Tem uma matéria de meio de página, que tem que procurar para achar, né? Onde se dá destaque a uma fala do secretário Júlio, chefe de gabinete do prefeito, aonde fica confirmada a versão que eu trouxe aqui do debate que aconteceu conosco na Rádio São Francisco, aonde pessoalmente ele me disse exatamente o que ele disse para o Jornal Pioneiro. Que num primeiro momento ele desmentiu, e eu tive que dizer que não, o secretário me falou isso, sobre a questão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que a empresa não estaria provando que existia desequilíbrio, e foi exatamente o que eu coloquei aqui. Agora está no jornal. Menos mal que não passei por mentiroso ou que estava informando a casa de uma situação que não aconteceu. As palavras que ele repetiu na matéria do Jornal Pioneiro, e o Jornal Pioneiro dá destaque para isso, para a palavra do secretário, né? E não dá destaque para a intervenção que houve de parte aqui da Câmara Municipal e das várias manifestações que aconteceram dos vereadores, dos representantes da Visat, dos representantes da comunidade. E eu pouco falei ontem lá, porque eu só conduzia a reunião, tá? Então não posso nem estar me queixando, tá? Mas não existe praticamente nenhuma referência a nenhuma intervenção de nenhum vereador e intervenções lúcidas. O pessoal estudou, se preparou para essa audiência. Nós vamos prosseguir nessa senda de, provavelmente na semana que vem, vamos tentar acertar o vereador Chico Guerra com o secretário de Transportes, para que compareça também a uma reunião da comissão para apresentar a sua versão sobre a planilha, sobre ou a decisão do prefeito, embasamento técnico, porque o prefeito fez toda a campanha dizendo... Se me permite, vereador Ed Carlos, uma declaração de líder. Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PSB, o Partido Socialista Brasileiro.
Concedida uma declaração de líder à bancada do Partido Socialista Brasileiro, permanece o vereador Eloy Frisso. Muito obrigado, meu líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro nesta casa, vereador Ed Carlos. O vereador Renato Nunes fazia isso muito seguidamente, né? A gente aprende com o tempo, né? A gente aprende com o tempo. Então eu dizia que não houve repercussão, né? Embora tenha havido transmissão ao vivo pela TV Câmara, a repercussão diz que nós já estamos baixando os índices da Globo, né? Nas nossas transmissões ao vivo. O pessoal da Globo está começando a se preocupar, né? O pessoal da Globo está conseguindo, a RBS está começando a se preocupar com a audiência que você está nos dando, você que está nos assistindo aí pela TV Câmara, canal 16, muito obrigado pela preferência. Dizer que não estranha, né, essa postura oficialista, né, do jornal nesse primeiro momento, mas como eu também já aprendi, vereador Chico Guerra, essa lua de mel acaba. Daqui a 6 meses não tem verba de publicidade, não sei mais o quê, aí o pau começa a comer, né? O pau começa a comer, tudo que foi prefeito já passou por essa experiência, mas eu digo assim que o que me surpreende, eu que já acompanhei as transições de vários governos, né, de um para outro, nunca se perdeu aquela solução de continuidade de um governo para o outro. Nenhum governo procurava desmanchar aquilo que aconteceu para trás, né? Embora havia um discurso que o governo Caxias só passava a existir a partir do momento que o Pepe ganhou a eleição, ou a partir do momento que o Sartori ganhou a eleição, tal, mas na realidade, na prática, as ações continuavam, né? Era mais um discurso. Agora não, agora é um discurso e é um desmanche do que aconteceu para trás. Há um desmanche com prejuízos incalculáveis. Vamos colocar só os investimentos feitos nas obras do Sim Caxias, que dialoga com uma nova modalidade, né, de trânsito na cidade, priorizando o transporte coletivo e assim por diante, né? Dá para a gente dar vários exemplos aqui. Perdão, vereador Cassina, logo em seguida, vereador Gustavo. Obrigado, vereador. Um dos temas que mais interfere no cálculo do preço da passagem evidentemente, o assunto gratuidade. E, a título de exemplo, em Porto Alegre, as gratuidades importam em 35% do valor da passagem, que equivale dos 3,75, 1,31 é gratuidade em Porto Alegre. E outras ações podem ser somadas, como isenção de ISS, que essa é uma coisa simples de fazer e urgente, renovação de frotas, alguns horários noturnos também que podem ser flexibilizados. Então, só falta um pouquinho de boa vontade para liquidar com essa ronha em meia dúzia de dias, se houver um pouquinho de interesse do PG, que eu não estou vendo, e a teimosia é muito grande, e até onde vai eu não sei, eu temo pelo pior. Obrigado, vereador. Eu concordo em parte com a análise de Vossa Senhoria, mas quem dera eu não esteja correto, né? Quem dera, vereador Gustavo, eu não esteja correto na minha análise. Me parece que o nosso prefeito gestor, o PG, ele está prisioneiro do seu discurso. Prisioneiro do seu discurso, né? E quer manter a coerência do seu discurso eleitoral, né? De que ia fazer uma lava-jato nas planilhas, que não sei o que e tal. E provavelmente está precisando de uma muleta, vereador Cassina, para sair do brete. E a muleta seria a justiça, né? Ah, não. Então foi o juiz que determinou que seja aplicada a planilha do GEIPOT de acordo com o cálculo executado pelos próprios servidores da prefeitura, né? Eu provavelmente devo estar aguardando isso. Aí o prefeito diz, não, eu só estou cumprindo a ordem judicial. Eu sou a favor do povo. Eu queria era congelar em 3,40. Né? Então, essa é uma tese que eu estou levantando aqui, que ela vai para o limite da irresponsabilidade. Da irresponsabilidade. Né? E me surpreende, vereador Gustavo, nenhuma manifestação até agora daquela que sempre se arvorou
na grande condutora dos destinos da cidade, a Câmara de Indústria e Comércio. Onde é que está a SIC? Ué, os contratos estão sendo rompidos? Onde é que está ali o direito à livre iniciativa? Presidente Nelson Sbabo estão tentando quebrar com uma empresa tradicional de Caxias, 30 anos de serviço na cidade, bons serviços prestados, com um contrato vigente, né? E onde é que está a SIC? Será porque o ex-presidente da SIC é um dos secretários? Um dos ex-presidentes da SIC é um dos secretários? Que a SIC está calada? Deixando a empresa isolada, né? O sindicato dos transportadores de passageiros do estado do Rio Grande do Sul? Não. Aliás, eu gostei muito da intervenção, o vereador Gustavo, do presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Tassimer, sei lá. Tassimer. Ele disse assim, ó, nós temos 1.500 servidores lá na Visat. Pelo menos uns 1.000 votaram no Daniel. Votaram no PG, né? Então ele que defenda pelo menos o emprego desses 1.000, né? Porque nós estamos efetivamente preocupados, né, com relação à questão do futuro da empresa como um todo, né? E é justa a reivindicação do presidente do sindicato. Pois não, vereador Gustavo? Muito obrigado, vereador Eloy. Uma reunião importante na noite de ontem, capitaneada pela nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano, né, buscando, quem sabe, estabelecer uma ponte, né, daquilo que se quebrou, vamos dizer assim. Eu acho que a direção da Visat esteve aqui com o diretor superintendente, Fernando Ribeiro, na sua humildade, trazendo dados, enfim, e justamente demonstrando a sua preocupação, porque, segundo as suas palavras, está buscando incessantemente uma abertura de agenda com o prefeito municipal, né? Relatando à comissão que a Visat está no limite, muitas situações encarando déficit, demonstrando isso, né? Então, o que mais me preocupa e está virando uma situação constrangedora para mim, como representante da sociedade, é essa falta de abertura para um entendimento. Eu acho que isso é preponderante nesse momento, porque, na verdade, o município, a prefeitura, é o órgão gestor do transporte coletivo no município, que por outorga e delegação dá à empresa concessionária, vencedora da licitação da concorrência, né, a situação para tocar o transporte público. Então, eu entendo que esse afastamento da prefeitura, neste momento, em relação que a relação deve ser cordial, deve ser institucional, deve ser profissional, só prejudica a nossa população. Nós temos dados aí que trata desse congelamento da tarifa em 13,40, que o município já pode se preparar para enfrentar um déficit desse serviço na ordem de quase 20 milhões de reais. E que, segundo a legislação em vigor, se permanecer esse déficit, o mesmo deve ser subsidiado pelo poder concedente à prefeitura. Ou seja, nós podemos, enquanto município, futuramente, se não buscarmos um entendimento, virmos a ser demandado na justiça, criando um passivo à semelhança do que hoje estamos respondendo com relação ao bairro 1º de Maio. Então, nosso líder de governo, Chico Guerra, é imprescindível que a prefeitura abra de maneira institucional e séria esse diálogo para buscar um entendimento. Não tem como nós evitarmos. O próprio diretor, vereador Eloy Fristo da Visat, nos disse, existem maneiras de nós dois, poder público e concessionária, de encontrarmos uma solução para isso. Basta que dialoguemos de uma maneira séria e altiva. É só isso que a sociedade está querendo. Não podemos mais adiar esse diálogo. Obrigado, vereador Gustavo. E concluo também agradecendo, em nome dos colegas que fazem parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, presidente, depois uma declaração. O vereador Gustavo, o vereador Arlindo Bandeira, o vereador Edson, a vereadora Denise, o prestigiamento dos colegas vereadores na reunião de ontem, né? Acho que foi fundamental, presidente, a presença de praticamente 100% dos colegas vereadores acompanhando a reunião. Isso coloca claramente o interesse, né, que esse assunto desperta. E agradeço assim profundamente, especialmente ao vereador Chico Guerra, o prestigiamento de Vossa Senhoria acompanhar a reunião em todo o período, né?
Isso é muito importante, né, do ponto de vista da gente poder estabelecer aqui esse contraponto respeitoso, cada um com suas posições, obviamente, né, mas entre nós, na casa, né, e isso é muito importante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.